Eu sou o professor Cadu e vou resolver esse probleminha da FUVEST com vocês. O mapa de uma região utiliza a escala de 1 para 200 mil. A porção desse mapa, contendo uma área de preservação permanente, APP, está representada na figura na qual AF e DF são segmentos de reta, o ponto G está no segmento AF, o ponto E está no segmento DF, ABEG é um retângulo, BCDE é um trapézio. Tudo isso é perceptível pela figura. Aí ele me dá os dados. Se AF é igual a 15, AG é igual a 12, AB é igual a 6, CD é igual a 3, DF é igual a 5 raiz de 5 e indicam valores em centímetros no mapa real, então a área dessa APP é, e observem que ele me dá as alternativas em quilômetros. A gente precisa calcular a área dessa figura e dar a resposta em quilômetros quadrados. As dimensões que ele me deu no enunciado estão em centímetros e ele deu a escala. Então, ou eu faço a conta em centímetros e uso a escala no final para fazer essa conversão, ou eu já faço todas essas conversões para quilômetros agora e no final minha resposta já sai em quilômetros quadrados e vai ser isso que eu vou fazer. Observem que para eu passar uma medida de centímetro para quilômetro, eu tenho 5 etapas. Quais são elas? Do centímetro para o quilômetro eu tenho decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, quando eu pego uma medida em centímetros e multiplico por 10 à quinta, eu transformo em quilômetros. Observem que essa escala que ele deu já está arrumadinha para essa conta ficar fácil, porque veja, ela está falando que ela transforma uma unidade em 2 vezes 10 à quinta. Esse 10 à quinta já é o que transforma de centímetro para quilômetro. Logo, dá para perceber que nessa escala, cada 1 centímetro eu posso transformar em 2 quilômetros. Então, algo que mede aqui no mapa 15 centímetros, na prática, tem 30 quilômetros. Algo que mede 12 centímetros, na prática, tem 24 quilômetros. Então, eu vou sempre usar o dobro dessas medidas, que isso já me dá cada uma delas em quilômetros. Vamos preencher aqui, então? A primeira coisa que eu vou preencher é o AG. Se o AG é 12 centímetros em quilômetros, vai dar 24. O próximo vai ser o AF. Se o AF é 15 centímetros, dá 30 quilômetros. Como aqui já é 24, aqui falta 6. O AB é 6 centímetros, logo 12 quilômetros. Seguindo, o CD é 3 centímetros, logo 6 quilômetros. E o DF, que é todo esse tamanho aqui, é 5 raiz de 5 centímetros. O dobro dá 10 raiz de 5 quilômetros. Agora eu preciso analisar a figura até descobrir uma boa estratégia para calcular toda a sua área. A minha estratégia será calcular a área do trapézio ABEF e depois eu calculo a área do trapézio BCDE. São 2 trapézios. Então, para calcular a área do trapézio ABEF, eu vou usar a fórmula da área do trapézio, que é base menor mais base maior vezes a altura sobre 2. Nesse trapézio já tenho todos os dados, porque como eu sei que isso aqui é um retângulo, se aqui é 24, aqui é 24. Então a base menor é 24, a base maior é 30, então eu já tenho 24 mais 30, vezes a altura que é 12, tudo isso dividido por 2. 24 mais 30 dá 54. E 12 dividido por 2 dá 6. Então o que eu tenho aqui na prática é 54 vezes 6, o que me dá 320 quilômetros quadrados como a área desse trapézio inferior. Quando você estiver resolvendo uma prova como essa de vestibular, é sempre bom você estar atento em tudo que acontece. Se você está atento em todas as suas alternativas do enunciado, você já termina agora o seu problema, porque só tem uma das alternativas maior do que 320. Vocês concordam que ainda falta calcular a área desse trapézio? Então vai ser algum valor maior do que 320 que eu já tenho. Só tem uma alternativa maior do que 320. Então pensando logicamente, você já sabe qual é a alternativa correta. Mas mesmo assim a gente quer fazer as contas aqui. Seguindo, para calcular a área desse trapézio, eu já tenho a base menor e a base maior. Falta descobrir a altura. Eu vou descobrir a altura fazendo uma semelhança desse triângulo aqui
com esse triângulo que eu obtenho aqui ao traçar a altura. Vejam, os dois triângulos são triângulos retângulos. Como a base desse trapézio é paralela com essa outra base aqui, eu posso afirmar que esses ângulos são iguais, logo eu sei que eles são semelhantes. Então, se eu olhar para esse triângulo menor, olha o que eu sei sobre ele. Eu sei que aqui mede 6, eu sei que esse cateto mede 12, e eu consigo calcular a sua hipotenusa por Pitágoras. Então, eu vou mexer com esse triângulo aqui no cantinho, ó, porque ele nem é a parte principal da minha conta. 6, 12, x. Aplicando o teorema de Pitágoras, rapidinho, nós teremos x ao quadrado é 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 6 ao quadrado é 36, 144 mais 36 dá 180. Então, é evidente que o x vai dar a raiz de 180. E a raiz de 180 vai dar 6 raiz de 5, fatorando. Então, se essa parte é 6 raiz de 5, essa parte de cá, ó, tudo é 10 raiz de 5. Essa parte tem que ser 4 raiz de 5. O que eu quero descobrir é essa altura. Aí eu vou descobrir essa altura fazendo semelhança desses dois triângulos. 6 raiz de 5 está para 4 raiz de 5. Então, ó, 6 raiz de 5 está para 4 raiz de 5. Assim como essa altura está para essa altura. 12 está para h. 12 está para h. A raiz de 5 já cancela. O 6 cancela com o 12. Fica 1 e 2. Ao multiplicar cruzado, nós teremos que o h é 8. E a nossa conta começa a caminhar para o final. Uma vez que eu sei que o h é 8, vamos calcular a área desse trapézio? A área do trapézio BCDE é a mesma fórmula. Base menor mais base maior, 6 mais 24, vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 6 mais 24 dá 30. 8 dividido por 2 dá 4. 30 vezes 4 é 120. Então, no final das contas, quilômetros quadrados. No final das contas, eu tenho 320 quilômetros quadrados na primeira parte, 120 quilômetros quadrados na segunda parte. Juntando as duas, nós teremos, só a primeira continha, deixa eu arrumar, ó, o 54 vezes 6 não é 320, é 324. Então, se eu fizer 324 com 120, nós teremos 444 quilômetros quadrados, que é a alternativa da letra E. Por hoje é isso. Tchau, pessoal. Até a próxima.